Conosco, Andreasa. Tudo bem, Andreasa? Bom dia, quase boa tarde para você. Salve! Espera só um pouquinho, a gente tá ajustando o áudio aqui do Andreasa. Agora sim, Andreasa? Chegando o seu áudio aqui pra gente? Não, ainda não. Espera só um pouquinho, o pessoal tá ajustando. Agora sim, Carlos Andreasa, chegando o seu áudio e sua imagem também, tudo bem? Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Que honra, Thiago Berrais, voltar a toda minha, sempre. Voltar a trabalhar com você, ainda que num dia trágico. E aí, Andreasa? Thiago, você sabe que o que me deixa mais curioso agora é a decisão do PSDB relativamente à sua permanência ou não no governo Temer. Eu acho que isso é, do ponto de vista político, o fato mais importante a acontecer hoje, muito mais importante do que o eventual pronunciamento do presidente. Parece que já há uma articulação, é certo que o Aécio Neves será afastado, deixará de ser presidente do partido, e aí eles vão decidir no seu diretório nacional se continuam ou não no partido, e me parece bastante provável que, pensando na sobrevivência do PSDB, pulem fora. E aí a gente fica numa situação muito difícil, porque junto com isso, entregando, portanto, os cargos, os ministérios de que o partido participa, o PSDB ficará à vontade também para encampar o pedido de renúncia do Michel Temer, porque todo mundo nessa altura também acha e sabe que é a forma mais rápida de encaminhar a solução. Já com a perspectiva também, não é, de que os senadores abracem de uma forma rápida. Agora no Senado nós acompanhávamos a sessão e os senadores todos fazendo um pedido para que o presidente Eunício acelere o processo no Conselho de Ética, faça tudo a toque de caixa para que se resolva o mais rápido possível essa questão. Há esse pedido também dos próprios senadores, hoje manifestado no Jornal da Manhã pelo senador Ronaldo Caiado. Pois é, Xará, grande Carlos Aros, tem uma gravidade aí, essa é uma outra questão, nesse momento é que mais me preocupa. E é lamentável o oportunismo de vários políticos, senadores, deputados, no caso do Caiado, um liberal, dando um bico na Constituição Federal e pedindo, e batendo o pezinho, clamando por eleição direta e sem esconder o oportunismo, né, se lançando candidato. É o pior cenário para o Brasil nesse momento, e essa vai ser a minha bandeira agora, a única que eu vou ter até que esse troço se resolva. Eleição, uma vez que o presidente caia, porque precisa combinar com ele também, né? Mas uma vez que ele caia, que ele renuncie, eleição indireta, voto do Congresso Federal, há algumas questões aí a serem decididas sobre quem poderia ser votado, se qualquer um, me parece correto, se qualquer um, desde que filiado a um partido político, né, qualquer brasileiro, ou se também tem uma questão, há quem defenda que esse voto deveria ser restrito a membros do Congresso, o que seria uma tragédia. Agora, Andreasa, Denise, seria difícil um consenso. Você imagina um acordo no Congresso para a escolha de um presidente com essa divisão e com esse jogo de interesses que vai continuar? Porque os vários partidos estão com implicações na Lava Jato. Eles vão tentar escolher alguém que tente minimizar os danos. A tendência vai ser, obviamente, por alguém do establishment, né? Alguém que mantenha essa estrutura, o sistema político minimamente preservado nesse momento de turbulência. É por isso que esse cenário improvável, mas possível, de circunscrever os votáveis ao Congresso, né? Para os deputados e senadores seria o melhor cenário, eleger alguém entre eles numa espécie de consenso para tentar conter o drama. Mas o que provavelmente aconteceria, a eleição direta com qualquer um desde que filiado ao partido, provavelmente resultaria em que se formasse um consenso em torno de alguém que viesse de repente do judiciário,
É uma possibilidade, é claro que tem um período de afastamento e de migração, precisa haver uma filiação a partido. Ô Andreasa, e nesse caso surge, aí, quando você fala do judiciário, nesse caso surge o nome da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que seria essa figura e já até apareceu na imprensa, etc., mas ela não tem aquele jogo político, ela teria sustentação no Congresso para fazer avançar propostas e projetos importantes que o Brasil precisa, é inegável? Não tem. É evidente que não tem, mas essa solução, e veja, eu não torço por ela, mas que há uma torcida há muito tempo para que assim seja, e como se configura, Aros, um mandato tampão, digamos que ela ou quem quer que assuma, mais ou menos político, não teria condições de fazer as reformas, porque essas sim estão enterradas. Seria, digamos, o mandato tampão moral, né? E ela, nesse sentido, seria a representante perfeita para esse discurso. Alguém que moralizasse a República, que conduzisse essa transição por cerca de ano e meio, até entregá-la ao próximo presidente em janeiro de 2019. Esqueça grandes reformas nesse período. A gente tem que lembrar o seguinte, o colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves, no caso em 85, é interessante que ele não era integrante do Congresso Nacional, ele era governador de Minas, que saiu, ele deixou o governo para fazer inclusive a campanha, né? Ele não era integrante do Congresso Nacional. Paulo Maluf, sim, né? Sim. Naquela ocasião, eu até conheço bem, porque o meu avô, Mário Andreasa, disputou, que também não era membro do Congresso, era ministro, disputou com o Maluf, e ali o Maluf mostrou todas as suas ferramentas, a disputa para ser o candidato do PDS. O Maluf, ele sim, deputado, ganhou e foi disputar o Tancredo, que já vinha aclamado. Ocorre, Tiago, que não há ninguém, aliás, uma tragédia para a família Neves, né? Exatamente. Fazendo esse paralelo, não há ninguém que seja um consenso como o Tancredo era naquela ocasião. Agora, Andreasa, pensando do ponto de vista da economia, numa hipótese como o Carmen Lúcia, que seria uma opção ética, né, para tentar passar aquela ideia de moralidade na eleição, ela teria, assim, entre aspas, de terceirizar a gestão da economia, talvez manter a mesma equipe para segurar a situação, porque a economia está num momento de muita fragilidade, não dá para brincar com isso. Exatamente, Denise, mas a economia já está terceirizada, né? Então seria apenas mudar o governo e manter a terceirização. Não teria essa história de reforma, de modo algum, nada. É segurar a situação com muita dificuldade, não é? Isso, não, você tem toda a razão. O governo que entrar do ponto de vista político tem que fazer um arranjo, eu não gosto muito disso, mas de moral, né, para salvar a imagem da República, mas a economia não pode parar. Então, se tem uma área que precisa funcionar, e aí, sem dúvida, sem reformas, não haverá, teria que terceirizar por um grupo competente capaz de dar sequência ao que está sendo mal ou bem feito agora. E olha, é muito importante, espero não queimar a língua, pelo menos por hora o Henrique Meirelles, que trabalhou para a JBS, não tem aparecido nenhum desses vazamentos, dessas delações. Porque se aparecer, Denise, aí a casa cai. Aí desmantela tudo, inclusive tinha informações, tem informações de que Temer teria passado até informação para a Joesley do corte da taxa básica, que eu acho uma coisa muito questionável, porque todo o mercado estava prevendo o corte de 1 ponto, então eu acho que não precisaria dessa informação do presidente, mas se especula até nisso, num possível envolvimento de informação privilegiada, não é? Acho que você mapeou. Eu acho que isso aí, por exemplo, é bobagem. Todo mundo sabe com antecedência, mesmo eu que não tenho R$1 para aplicar, sei qual vai ser o corte da taxa de juros. Então acho que nesse caso aí, talvez o Joesley tenha se jactado, né, de um poder que não tinha. Porque o Banco Central não tomou nenhuma atitude que tenha sido surpresa para o mercado, que tenha contrariado as projeções. Eu acho importante lembrar isso. E nada extravagante também, né, Denise? Nada irresponsável. Também não vamos criar um clima de responsabilidade que não convém e não cabe. Ô Andreasa, ficamos te aguardando até mais tarde. Você pode até voltar antes do 3 e 1. Combinado? Eu tô aqui à disposição, só chamar, pessoal. Tá bom, um abraço. Obrigado, um beijo a todos aí.